Paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos orar entre nós aqui, porque vamos apresentar, para Deus hoje essa palestra. Vamos baixar a cabeça, gente, por reverência, A gente sabe que, independente do que nós estamos fazendo aqui é a casa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor, neste lugar. Nós cremos, Deus, que o Senhor nos deu hoje tudo o que precisamos. O Senhor nos deu saúde, o Senhor abençoou o nosso alimento e o Senhor nos proporcionou, Pai, todos os livramentos que precisamos. Nós temos mais que agradecer do que te pedir, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos, Pai, que o Senhor chegou aqui antes de qualquer um. E nós cremos, Pai, que esta palestra de hoje será direcionada pelo Teu Espírito Santo. Nós somos apenas, Pai, um instrumento nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui presente, Pai. Que as portas venham ser abertas, que o entendimento venha a ser aberto, que a Tua sabedoria esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que algo extraordinário venha acontecer nas nossas vidas, Pai, a partir de hoje. Porque nós cremos que o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente o Deus de milagres. Então nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar de um tema aqui que muita gente já ouviu falar de todas as formas possíveis e imagináveis, só que é o que eu sempre digo. Nós podemos falar sobre qualquer tema. O que diferencia esse tema um do outro não é nem a forma ou quem está falando, e sim como ele é traduzido. E como no nosso caso, nós cremos que o entendimento que nós precisamos, a sabedoria que nós precisamos, ela vem de Deus. Então é Ele que faz com que o nosso entendimento abra de uma forma diferente em determinados assuntos para nos dizer todos. E como eu creio que não existe coincidência, hoje, antes de vir para cá, o Júnior me contou algo que havia acontecido na rua com ele, e aí eu virei para ele e falei assim: verdadeiramente, Deus se preocupa com isso que eu vou falar aqui essa noite. E na verdade, essa palestra eu chamaria ela de gestão da mente. Porque eu acho que é o nome mais propício. Mas esse assunto, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Sabe por quê? Porque foi até falado aqui esses dias. É muito bom quando você tem uma solução ou um remédio para determinada dor. O problema é quando a sua dor, ela não tem remédio físico que resolva. E eu vou falar uma coisa para vocês que, no meu entendimento, eu falo que as pessoas elas falam assim, vamos ter o pensamento positivo. Como que usa muito esse termo hoje? Ressignificar os seus pensamentos. E assim, eu sou a favor da ciência, eu sou a favor da medicina, eu sou a favor de estudos que ajudam, que comprovam com seriedade sobre isso, sobre a mente, a saúde da mente e o poder dos pensamentos. Só que assim, irmãos, de verdade, como nós não pregamos aqui, pelo menos nas nossas estudos e palestras, nada do que o homem bate o martelo, então não dá para nós falarmos assim, isso aqui foi descoberto, a solução agora é essa. Sabe por quê? Como que eu provo isso? Todos os anos vocês vão ou ouvir, ou assistir, ou saber de algum remédio novo no mercado para tratamento de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, etc. Porque o ser humano, ele é limitado. E o pouco que ele sabe, embora o ser humano acha que sabe muito, mas o pouco que ele sabe é ainda o que Deus permite ele saber. Porque, irmãos, é assim, o possível o ser humano sempre vai fazer, Então, o impossível é Deus mesmo. E eu falo isso porque quando eu tive transtorno alimentar,
é considerado uma doença psíquica, certo? Emocional. Quando eu tive síndrome do pânico, também ela é tratada como doença psíquica, com medicação. Alguns tratam com terapias e medicações, e outros apenas com medicações, e outros apenas com terapias, e outros com nada. Como assim, Luísa, com nada? Nada. Porque às vezes, irmãos, você está diante de um profissional, ele vira para você e fala assim: olha, não tem como eu medicar isso ou encaminhar você para um outro profissional, sendo que as suas emoções que você precisa colocar no lugar. E não tem um médico das emoções, irmãos. O médico das emoções chama Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu tive a síndrome do pânico, eu tomei medicação. E assim, eu tomei, do mesmo jeito que eu entrei na medicação, eu saí da medicação, não teve esse negócio de desmame, nada disso. E a medicação que eu tomei é uma medicação que no mercado ela é considerada uma medicação forte, né? Mas assim, houve um período da minha vida. Isso aconteceu quando a minha mãe sofreu um infarto, né? E foi um momento assim muito traumático da minha vida. Então desencadeou várias coisas aí. E dentre elas, a síndrome do pânico. Então assim, se alguém me perguntar hoje, foi o remédio, Luísa? Foi o médico que você passou, a orientação que você teve? Irmãos, eu não desconsidero nada, tudo veio para ajudar. Mas eu acredito numa palavra que diz assim, que o médico dos médicos disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não ouvi isso de médicos, não estava na bula do remédio, eu ouvi isso na Bíblia, eu li isso na Bíblia. Então assim, muitas pessoas na vida, elas estão presas, irmão, nos pensamentos. E tem um médico maravilhoso, respeitadíssimo, que chama Augusto Cury, alguém já deve ter ouvido falar dele aqui, e ele trata muito bem disso. E ele é uma pessoa excepcional, como cristão, como médico, como professor. E assim, eu já li livros dele, e tem pessoas que eu conheço que o conhecem, né, assim, na intimidade. Eu não o conheço, nunca tive esse privilégio. Mas ele fala muito isso, né? Ele fala que a mente é um verdadeiro cativeiro. Por isso que eu falo para vocês que dinheiro, poder aquisitivo, Disney, tudo isso, ele traz aquele benefício para você, aquele bem-estar momentâneo, irmãos. Porque assim, tem pessoas que ela precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para trabalhar, remédio para passear, remédio para viver. Porque ela está prisioneira. Então olha esse negócio aqui que eu vou ler para vocês. Eu vou começar com isso daqui para entrar na onde eu gostaria realmente que cada um levasse hoje. Sua prioridade não é essencialmente determinada por sua localização geográfica. Olha isso, gente. Ou pela economia da nação em que você vive. O que torna a sua mente amplamente determinada é o conteúdo e a qualidade dos seus pensamentos. Irmãos, isso aqui que eu vou falar para vocês, com certeza vocês já ouviram falar. A pergunta nem é essa, se vocês ouviram falar. A pergunta é: o que você fez quando soube disso? Porque eu descobri que ambientes adoecem. Conversas adoecem, relacionamentos adoecem. Olha o que está escrito em Romanos 12:2. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Sede transformados pela renovação. Na área da saúde, quando o paciente ele faz determinados tratamentos, por exemplo, de pele, dependendo da medicação que ele toma ou do produto que ele usa de forma tópica, a pele começa a descamar. E aí ela se renova. O que é se renovar? É algo novo. Olha, gente, isso tem uma grandeza. Por que Deus fala para a gente transformar pela renovação da sua mente?
Todos os dias, quando você acordar, você precisa prestar atenção no que você pensa. É tão automático você levantar, escovar os dentes, tomar banho, trabalhar, voltar, brigar, e pedir perdão, e ganhar dinheiro e perder dinheiro, que você não presta atenção. Por que as coisas acontecem na tua vida da forma que acontece? A questão não é acontecer, irmão, é como acontece. Quando a Bíblia fala para a gente renovar, ele quer dizer o seguinte: não haja como o resto do mundo, não haja como o resto da boiada. Então assim, sinceramente, eu sou muito chata em relação a algumas coisas, porque eu até mencionei isso em casa esses dias. O Júnior estava vendo uma reportagem, eu estava na cozinha, ele foi comentar, eu tinha ouvido, quando ele foi comentar, eu falei: eu não quero me contaminar com isso que você está vendo. Eu não trabalho a minha mente o tempo todo, eu não peço para Deus me ajudar a renovar minha mente o tempo todo, eu não esvazio a minha lixeira o tempo todo para alguém ir lá e jogar um papelzinho, jogar uma casca de banana. Irmão, se a Bíblia fala que você precisa renovar a tua mente, ela não fala que você precisa renovar só a tua mente, não, você tem que renovar o todo. Então você não tem que ter nenhum tipo de constrangimento de virar para a pessoa com educação, com amor e falar: fulano, no que isso está acrescentando na tua vida? O que você ganhou hoje com esta informação? Faz a pessoa pensar, irmãos, porque às vezes a pessoa ela nem faz aquilo por maldade, mas é por falta de entendimento mesmo, de conhecimento. Olha que interessante, a Bíblia fala assim, ó: o que fala a boca até cheia o coração. Eu só ouço tragédia, eu só ouço pessoas falando da vida dos outros, eu só ouço pessoas falando que o negócio dela quebrou, eu só ouço pessoas falando que o casamento dela está falido, eu só ouço pessoas falando que os filhos são rebeldes. Quando eu for conversar com alguém, vocês acham que eu vou falar sobre o quê? Como o arco-íris é lindo, como Deus é bom, tudo vai dar certo na minha vida? Irmãos, se Jesus fala que as más conversações corrompem os bons costumes, quem somos nós para dizer o contrário? Ah não, mas isso não me influencia. Mentira! É mentira. É a qualidade dos seus pensamentos, irmãos, que vai fazer você ser produtivo, próspero e bem-sucedido. Isso é verdade. Uma vez eu estava num curso que, dentre essas pessoas que estavam no curso, eu tive o privilégio de estar nesse mesmo ambiente. Todo mundo aqui conhece Flávio Augusto, né? Flávio Augusto foi dono da WhatsApp. Procura saber quem é Flávio Augusto da Silva, gente. Um dos maiores empreendedores do nosso país. Uma das maiores histórias de empreendedorismo no nosso país. Luísa, no que isso é relevante? Vou responder. O que eu acabei de falar sobre as más conversações corrompem os bons costumes? Só que o inverso também é verdadeiro, irmãos. Quando você ouve pessoas relevantes, quando você ouve pessoas que amam e temem a Deus, quando você ouve pessoas que caíram e mostram para você como elas se levantaram, como ela reconstruiu a vida dela, como ela teve que refazer a rota, como ela trata a família dela, como ela tem hoje os relacionamentos saudáveis, isso não vai influenciar na tua vida não? Quer dizer que só o mal que influencia, o bem não influencia? Eu lembro que eu estava nessa palestra, ele começou a contar algumas coisas, eu já o conhecia, né? Como empreendedor, já tinha lido livros dele, já sabia quem era ele muito bem. Quando ele subiu para falar, uma das coisas que ele falou que eu achei assim extraordinária foi: eu errei muito antes de acertar. Eu perdi muito antes de ganhar. Não foi nenhuma dessas duas coisas que fez eu chegar onde eu estou hoje. O que fez eu chegar onde eu estou hoje é porque eu nunca desisti. Na minha mente vinha o seguinte: olha o prejuízo que você já levou. Na minha mente vinha o seguinte: olha como você está trabalhando que nem um doido. Na minha mente já dizia o seguinte: você estudou tudo isso daí para hoje ter quanto na sua conta bancária? 0. Isso era o que a minha visão olhava e a minha mente falava para mim, comando da mente.
E tem uma outra pessoa muito relevante que uma vez ela falou o seguinte também: antes de uma pessoa ser bem-sucedida, primeira coisa, antes dela ser uma pessoa bem-sucedida na vida, em todos os sentidos, ela precisa primeiramente ser uma pessoa inspiradora. Irmãos, tem pessoas que elas têm dinheiro, uma bela família, tem nome no mercado, só que as pessoas que a rodeiam falam assim: eu nem de longe gostaria de estar na pele desse cara aí, eu não gostaria de ser quem ele é. Ter o que ele tem, tudo bem, que eu sou é lógico, mas ser quem ele é. Então, nem sempre a pessoa bem-sucedida é uma pessoa que você tem que se inspirar. Eu já me inspirei em pessoas que hoje eu tenho até vergonha de falar que um dia eu me inspirei nessas pessoas, porque elas não seguraram aquela verdade que elas falavam ali quando algumas coisas aconteceram ao redor delas. Então, assim, elas juravam alianças e traíram, elas fizeram negócios que elas falavam na época que jamais fariam, e não são bons negócios, né, irmãos? Porque se fosse, estaria bom, né? Mas não são bons negócios. Então, assim, eu lembro que eu falei: realmente a árvore a gente conhece pelo fruto. Faltou observar. Quem aqui se considera uma pessoa satisfeita? Eu estou satisfeito, ponto. Pode levantar a mão. Ninguém? Irmão, você sabia que o resultado do que você é hoje, do que eu sou hoje, do que nós somos hoje, é fruto disso aqui? Ou seja, se não está legal, então a nossa mente, ela está dando um comando errado para nós. Primeiro que a gente não é uma árvore, né? Ninguém precisa ficar no mesmo lugar se não está dando certo. Uma vez eu falei isso: a gente tem que tomar cuidado com a teimosia e achar que teimosia é fé. Por que eu estou falando esse negócio que quem você é hoje, né, é o resultado da sua mente? Eu até escrevi aqui, sua personalidade é a expressão do conteúdo e do funcionamento da sua mente. Nossa, Luísa, que complexo isso que você falou. Então eu vou traduzir de uma forma bem didática, que Jesus falou. Provérbios 23, 7. O que um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se alguém em algum momento aqui, alguém virou para você e disse assim: você não pode, você não consegue, quem você pensa que você é, na família ninguém tem, por que você teria? E isso, mesmo você não admitindo, isso é uma verdade tão íntima, ela é tão verdadeira, que como você está hoje? A reprodução disso, como que foi? Irmãos, por muito tempo, eu acreditava que as pessoas, elas abandonavam as outras pura e simplesmente porque elas queriam. Eu acreditava que se um pai era capaz de abandonar um filho, se a pessoa que mais você ama e deveria te amar e te proteger te abandona, o que faz uma pessoa dessa pensar quando ela crescer que as outras pessoas não vão abandoná-la? Irmãos, eu tinha uma lacuna tão profunda dentro do meu coração em relação a isso. Lembra quando eu falei para vocês que todos os lugares que eu trabalhava, eu fazia de tudo para agradar as pessoas? E aí as pessoas falavam: nossa, que puxa saco. E de uma certa forma, não sei até onde isso pode ser uma verdade, não era por interesse. Então, de verdade, eu cativava essas pessoas e o resultado disso acabava sendo realmente uma promoção, um carinho, uma atenção diferenciada. Irmãos, eu fazia isso não por causa disso.
Eu fazia isso inconsciente. Eu achava que as pessoas elas tinham que ser bem tratadas, bem cuidadas, para elas não me abandonarem. E aí um dia, uma das primeiras coisas que Jesus me falou quando Ele curou essa ferida interior no meu coração e eu perdoei o meu pai depois de 30 anos, Jesus falou para mim o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ela gerou e amamentou, jamais. Eu nunca te esqueci. Quando Jesus começou a falar essas coisas para mim, irmãos, Ele começou, sabe fazer o quê? Reconstruir a minha identidade. Olha que interessante. Tem as pessoas que tiveram o passado da Luísa, e aí a identidade é quebrada. E tem o contrário disso. Quando uma pessoa, ela é super, mas é super bem tratada, quebrando todas as regras que existem no universo. E aí essa pessoa se acha o todo e a toda poderosa. E aí ela sai passando o trator em cima de todo mundo. Então tem a versão 1, ninguém me ama, eu tenho que tratar todo mundo bem. E tem a versão 2, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Os dois, as duas personalidades, terrivelmente vai destruir essa pessoa. Primeiro porque quando você não tem uma identidade forjada, a primeira coisa que vai acontecer é, qualquer pessoa que falar qualquer coisa a seu respeito, você vai acreditar. Você imagina você construindo uma empresa, você gerenciando pessoas com essa carência. Se o menino que limpa a sua empresa virar para você e falar, você não merecia ter essa empresa, amanhã você fecha as portas. E eu não falo isso no sentido pejorativo, que a pessoa que está limpando o chão não deveria falar isso para você. Mas, irmãos, venhamos e convenhamos. Vocês concordam que para uma pessoa virar para você e falar, te der qualquer comando, seja ele positivo ou negativo, ela no mínimo, tem que saber um pouquinho a mais que você? Ela tem que ter tido um pouquinho mais de experiência de vida que você? Naquilo ali que ela está falando, tá, irmãos? Não é na vida, não. Tem pessoas aí de 25 anos dando em shows em pessoas de 50. Porque não é a idade, é a experiência. Eu estou falando naquilo ali. Imagina uma pessoa limpando aqui o chão. Essa pessoa vira para você e fala assim, você não tem capacidade de gerenciar essa empresa, fecha essa porta. Você já teve uma empresa? Já tive. Então vamos conversar. Não, nunca tive, então tchau. É nesse sentido que eu estou falando. Aí vamos lá, irmãos. A mente não manda em nada. Manda e comanda. E aqui Jesus já falou em Provérbios que assim como o homem pensa, ele é. Ponto. Irmãos, tem pessoas que acreditam que ela é a última bolacha do pacote, 5 horas da tarde na praia. Todos os quiosques fechados, só tem ela. Entendeu? E tem aquelas pessoas, irmãos, que elas são maravilhosas. Elas são assim, seres assim que você olha e fala, você realmente é o único. A pessoa fala, não, eu não sou, porque as pessoas que mais eu amo me abandonaram. Não tem como eu acreditar nisso que você está me falando. Ô Luísa, quem é equilibrado no meio dessa história? Vamos lá. Como você vive, o que você faz é o caráter, e o caráter das suas palavras é a expressão da sua mente. Não é à toa que a Bíblia fala que o que você fala, a boca está cheia o coração. Você quer entender se aquela pessoa que você quer trabalhar, se aquela pessoa que você quer contratar, se aquela pessoa que você quer fazer parceria em qualquer âmbito, familiar, emocional, profissional, qualquer, ouça mais essa pessoa, faça mais perguntas para essa pessoa, descubra o que está no íntimo dessa pessoa. Irmãos, hoje está um negócio assim, ó, você tudo pode, você é um ser de luz, não deixa ninguém menosprezar você, não deixa ninguém te enganar. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu ouvi isso esses dias e eu falei, meu Deus. Primeiro, quem você é?
Você é um ser humano, você sabe o que passa pelo teu coração, você sabe onde você está lutando aí para você conquistar as suas coisas, você sabe das suas falhas, você conhece você. Não precisa ninguém, além de Deus, que já falou quem você é, ninguém sinalizar quem você é. O que você pode, o que você não pode. O que você conquista e o que você não conquista.